De aula, continuando falando sobre urbanização, desta vez falando especificamente da urbanização brasileira, né? Então nós temos uma das características da urbanização brasileira nas grandes cidades, no processo de formação de metrópole, que é a metropolização. Nós temos um fenômeno chamado de conurbação. O que é isso? Quando as cidades aqui, como vocês veem aqui, São Caetano, Santo André, Diadema, São José dos Campos, são cidades que entre elas não tem zona rural. Então, as zonas urbanas delas estão ligadas, estão interligadas. Por exemplo, se a Apodi chegasse a um processo de conurbação com Severiano Melo, então nós não tínhamos uma zona rural entre Apodi e Severiano Melo. Então, a zona urbana de Apodi se estenderia para depois de Melancias e a de Severiano Melo também vinha de lá até encontrar com a Apodi, né? Então, nós teríamos um processo de conurbação. A gente vê aqui no Rio Grande do Norte essa conurbação entre Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amaranto. Então, são cidades, como a gente chama aqui, estão emendadas, né, as zonas urbanas dessas cidades. Então, nós chamamos isso de conurbação. Isso acontece nas regiões metropolitanas. Quando essa conurbação ela é tão grande, certo? E ela ultrapassa os limites, como aqui é São Paulo. Nós temos aqui a Grande São Paulo, a metrópole de São Paulo. Então, ela cresceu tanto, as cidades ao entorno da cidade de São Paulo, que e a do Rio de Janeiro também, que elas estão se encontrando, essas duas metrópoles. Quando duas metrópoles se encontram num processo de conurbação, num processo de integração, então a união, a junção de duas metrópoles forma uma megalópole. Então no Brasil nós temos uma megalópole, a megalópole brasileira, que é a junção da metrópole de São Paulo com a metrópole do Rio de Janeiro. Então o crescimento das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro nas últimas décadas, assim como de cidades de porte médio localizadas na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, entre a metrópole paulista e a carioca, que são essas daqui, né? Vem dando origem à primeira megalópole brasileira. Então essas cidades cresceram tanto, certo? Que elas estão praticamente unidas, emendadas, né? As do Rio de Janeiro e as de São Paulo. Então nós temos aí a formação da primeira megalópole brasileira, certo? A megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles. No caso do Brasil, são duas, né? Aqui nós temos as manchas urbanas do Brasil, então nós vemos que aqui esses lugares mais luminosos são as grandes cidades, né? Os grandes centros urbanos. Aqui nós temos São Paulo, né? Rio de Janeiro. Então é aqui, ó, essa região aqui, centro-sul, a gente vê os espaços mais luminosos, né? Então, demonstrando que a urbanização brasileira ela é mais forte nessa, nessa região, a região centro-sul do país. Falando da industrialização brasileira, a partir dos anos de 1940, então nós temos como aspectos, são fatores importantes, né, que determinaram a urbanização do nosso país. Então, nosso país, até 1930, 1940, era um país de maioria. A maioria da população vivia no campo, então era um país agrário, né? Um país agrário rural, passou para um país urbano e industrial. Então são alguns fatores que determinaram isso. Primeiramente foi a industrialização. No Brasil, a industrialização começou em 1930, a gente viu no início do ano letivo, né? Desse ano letivo, com Getúlio Vargas. Então, quando inicia a industrialização, começa também uma migração das pessoas do campo para a cidade. Por quê? Porque a matriz econômica que se concentrava no campo agora começa a se concentrar na cidade. Então é a economia que vai puxar os migrantes, ou seja, a população para a zona urbana. Juntando a isso, nós temos uma concentração fundiária no campo. Que concentração fundiária é essa? Poucas pessoas detêm quase todas as propriedades, né? Então o que acontece? Os trabalhadores do campo não têm terra para sobreviver, então acabam saindo do campo por o campo não fornecer as condições para ele morar por lá, né? Então eles vêm para onde? Para as cidades. Tivemos também o processo da modernização do campo. Quando o campo se modernizou, ou seja, a introdução de máquinas,
no processo produtivo, né, econômico da zona rural, então foi tomando o lugar dos trabalhadores rurais. Então, o trator ele faz serviço de 50 a 100 homens, né? Então, diminuiu a absorção da mão de obra no campo, então os trabalhadores partiram para a cidade em busca de emprego. Outra questão, né, péssimas condições de vida no campo. A gente sabe que no campo, na zona rural do nosso país, as condições, né, elas tendem a ser piores na zona urbana. Então, tudo isso facilitou, certo, o processo de urbanização do Brasil, ou seja, o aumento da população urbana em detrimento da população rural. Quando nós falamos também da urbanização brasileira, desse processo, a gente vê que ele é recente, certo? Não tem nem 100 anos, então é um processo recente, se a gente comparar com outros países, que tem mais de 200 anos, então o nosso processo foi recente, foi acelerado. Essa aceleração desse processo deu origem a vários problemas estruturais urbanos que a gente vai ver mais na frente, né? Como, por exemplo, a favelização. Então, houve um contingente populacional que deslocou rapidamente para a zona urbana. Da zona urbana não teve como absorver, então se construiu o quê? Bairros periféricos, favelas, para poder absorver esse grande contingente populacional vindo do campo. Forte concentração espacial, a concentração nas áreas periféricas, formação de grandes complexos urbanos e pequena aplicação de planejamento. Então, o planejamento para receber essa população foi muito pequeno. Dito isso, nós temos aí vários problemas, né? Então, aqui é o gráfico que mostra a população urbana e a população rural do Brasil, a partir de 1940. Né? A população rural é essa aqui, essa lilás. A população urbana, essa mais avermelhada, então mais avermelhada. A gente observa que em 1940, 50 nós tínhamos mais, a população urbana era bem maior, mas quando nós chegamos em 1960 já está praticamente igual. Em 1970 nós temos mais, certo? Nós temos mais população urbana no Brasil do que população rural. Então foi em 1965 em que 1965 que houve, que elas ficou 50-50%, né? E depois a população urbana só tende a crescer e por outro lado a população rural veio diminuindo, né? Então aqui nós temos aqui as maiores metrópoles do Brasil. Nós temos São Paulo, hoje, né, já tem mais de 20 milhões de habitantes. Temos o Rio de Janeiro, aqui são metrópoles, né? Lembrando que não são apenas a cidade de São Paulo, não. São, é a metrópole, né? Que é São Paulo e outros municípios circunvizinhos, né? No processo de conurbação que a gente falou. Rio de Janeiro da mesma maneira, né? Essas características não permitem que as cidades possam absorver todo o contingente populacional, desencadeando sérios problemas de ordem ambientais, infraestruturais e sociais, marginalizando grandes parcelas da sociedade, como nós falamos, né? Então, essa característica de grande aumento populacional foi muito acelerado, não deu para as cidades, né, as zonas urbanas do nosso país se adequar para receber esse contingente populacional. Desencadeou vários problemas, né? Que problemas são esses? Primeiramente aí, né? Principalmente periferização, que nós temos os bairros periféricos com pouca estrutura, certo? Onde desencadeia vários outros problemas. Então, é falta de saneamento, é falta de saúde, falta de educação, falta de segurança. Então, aqui nesses bairros impera a marginalidade, por o Estado estar ausente dessas áreas, certo? Então, a periferização espacial das classes mais abastadas, isolando-os em condomínios fechados. Então, há um isolamento, né, das classes médias e altas, certo? Das classes baixas. A gente vê aí um distanciamento. Então, os problemas se concentrando mais nessas áreas periféricas, né? Então, são problemas ambientais, certo? Que são gerados aqui, problemas sociais, né? Muita pobreza, pouco acesso à educação, à saúde, né? Certo? E problemas de segurança pública. Então, vários problemas são desencadeados.
E esses problemas, aos poucos, vão se estendendo, não fica só restrito a essas áreas não, né? Então, os problemas iniciam aqui, mas vai se estendendo para as outras áreas urbanas, vai adentrando o espaço da cidade, certo? Então, por que que isso aconteceu? Foi falta de planejamento. A gente viu aí que a gente viu anteriormente que uma das características do crescimento populacional do Brasil foi um crescimento muito acelerado. Então, a população não tinha para onde ir. O Estado não proporcionou o espaço adequado para esse contingente populacional se localizar. Então, eles começaram a construir em morros, em encostas, surgindo as favelas, que é um dos problemas e uma das características da urbanização brasileira. Então, pessoal, boa aula, faça as suas anotações e até uma próxima.